pessoal, aqui é o Júnior da Colecione.com, voltando com o nosso curso de numismática básica, aqui realizado no canal Colecione Saber. Hoje nós estamos com a aula número 4 e nós vamos falar sobre aquele grupo de personagens. Nós vamos falar sobre numismática e numismata, tanto a definição de numismática como de numismata. Essa aqui ainda é uma parte teórica, a gente vai ter mais umas 3 aulinhas teóricas e depois disso a gente vai entrar na parte legal do negócio, que é a parte prática, que a gente vai aplicar no dia a dia. Mas se a gente for um numismata e não souber explicar o que é numismática ou numismata, também não é correto, né? É uma falha que a gente tem. Então eu peguei alguns conceitos básicos, da etimologia da palavra, consultamos dicionários e a nossa própria vivência e pegamos algumas fontes e juntamos e fizemos um resuminho. Então a gente vai primeiro na definição de numismática. A palavra numismática deriva do grego clássico nomisma, através do latim numisma. É a ciência que tem o objetivo de estudo das moedas e das medalhas. Por numismática, entende-se o estudo científico das moedas e medalhas. Porém, erroneamente, o termo numismático vem sendo usado como sinônimo de colecionismo de moedas, bem como o estudo de objetos semelhantes às moedas, por exemplo, as medalhas ou outros artefatos. A atenção da numismática centra-se, o objetivo da numismática em si é a moeda, enquanto peça impressa através de cunho. A numismática ela tem por objetivo o estudo histórico, o estudo que envolve toda essa peça metálica que é a moeda, que serve para pagar, que serve de lastro, que serve de transação comercial, garantia de compra, de venda. Então, a numismática estuda isso, estuda esse objeto, a moeda, em um seu contexto de uma forma ampla e histórica. Agora a gente vai passar para o conceito de numismata, a definição. É o que a gente quer, é onde a gente quer, é o nosso objetivo, é onde a gente quer chegar. Não talvez de forma tão profissional, tão aprofundada, mas pelo menos de forma amadora, de uma forma consciente, O numismata é uma palavra que tem raiz etimológica no francês, numismater. E o dicionário atribui erroneamente, esse termo, que é aquele que coleciona moedas, como eu disse lá em numismática. Não, quem coleciona moedas é um colecionador, não é numismata. Então, vamos colocar isso na cabeça. Numismata não é quem coleciona moedas. Numismata, ele é a pessoa que estuda numismática. Numismata, ele é o estudioso da ciência numismática. E a ciência numismática é uma ciência muito complexa. Ela engloba vários aspectos, várias outras disciplinas. Ela é uma coisa muito contextual também, bastante teórica. Então, a gente tem que aplicar as terminologias corretas para cada pessoa. Numismática é uma palavra que tem raiz etimológica no francês. E como eu falei, o dicionário atribui erroneamente que colecionador é aquela pessoa que coleciona moedas ou medalhas antigas, e não é. O numismata é o estudioso, pesquisador que compreende, além dos detalhes técnicos, os contextos históricos e a implicação ou as implicações sociais, que traduz o vil metal, que traduz o dinheiro, em história viva, A numismática ela traduz o dinheiro
o metal, a moeda, em história viva da civilização e humanidade. Então, é o estudo histórico, onde essa pecinha de metal, a moeda, vai influenciar historiadores a contar a história da civilização, a história da humanidade, a história do contexto que aconteceu por trás dos governos, dos impérios, dos reis, das guerras, de tudo, né? É tudo chancelado através de moedas também. A moeda chancela a história. A moeda é algo tão grandioso em termos de história que, assim, até para falar, eu me empolgo quando falo de moedas, porque eu sempre gostei de numismática. Eu sempre tive coleções muito grandes, mas eu reduzi minha coleção a quase nada. Minha coleção hoje é uma singela coleção de peças da Alemanha antiga. Eu tinha mais de 2.000 peças com defeitos do Brasil. Só de cédulas eu já tive mais de 1.000 peças com defeito. E essas eram uma das maiores coleções de defeito que a gente tinha. A primeira era de um colecionador de Brasília, a minha era a segunda coleção de defeito maior que tinha no Brasil. Moedas, eu cheguei a ter mais de 2.000 moedas com defeito, entre boné, batida dupla, tudo que vocês imaginarem que está acontecendo hoje, a gente já tinha há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. Então, nada disso que está acontecendo hoje no mercado, né, essa fomentação é novidade. É novidade o conhecimento, né? E a quantidade de pessoas que está se envolvendo, mas isso já se tinha. Então, eu sempre tive muito prazer em estudar as peças. Eu sempre gostei de comprar coleções e assim, um dado momento da minha vida, eu gostava de comprar coleções até sem ver a coleção. Porque eu gostava de abrir o envelope e ter uma surpresa. O que tinha dentro daquele envelope? Que para mim aquilo era um achado. E se eu olhasse a coleção, quando eu chegasse em casa, eu tenho uma memória boa, eu já saberia tudo que tinha na coleção. Então, eu comprava, às vezes chegava assim naquelas feiras, naquelas coisas, falava assim, tá fechado, ninguém mexeu, quanto é que é? Eu quero comprar. Nem sabia o que era. Aí chegava em casa, abria aquilo ali, olhando uma por uma, com a lupa, sentado na mesa, tomando uma tacinha de vinho, e olhava aquilo. Então, isso me dava prazer, isso me dá prazer. Então, eu acho que talvez eu seja mais numismata do que colecionador, porque eu também não tenho muito apego. Eu gosto da minha coleção, mas não tenho apego. Se uma hora eu falar, não quero mais isso aqui, eu vou lá e me desfaço, porque o meu prazer é estar comprando peças, catalogando, vendo, estudando, fazendo referências, fazendo minhas anotações, escrevendo no envelopinho e passando aquele conhecimento, aquela moeda para frente. Então, eu acho que eu sou mais numismata. Eu estou respondendo aquela pergunta que eu fiz lá na primeira aula, respondendo para vocês. Eu me considero mais realizado como numismata, mas eu sou numismata chato, tá? Eu gosto de ter a peça na mão. Então, assim, eu gosto de ter a peça, porque às vezes você pode estudar a moeda até sem ter a moeda, tá? Você pode estudar através de fotografias, através de boas fotos você consegue estudar a moeda, você consegue. Então, assim, tem vários métodos de você estudar, tá? Eu sou aquele numismata chato, eu gosto de estudar a peça que eu tenho na mão, eu gosto de pegar na moeda, eu gosto de sentir o peso dela, eu gosto de olhar ela na lupa, eu gosto de olhar a borda, a orla, eu gosto de olhar o campo, eu gosto de ver o desgaste, eu gosto de ver os detalhes, o brilho de cunho. Então, por isso que eu falo, eu acho que eu sou mais numismata do que colecionador. E vamos voltar aqui para a parte teórica, porque eu já estou falando demais. O numismata, ele faz uso dos seus conhecimentos, né, mas ele também tem que ser versado de outras disciplinas. E assim, não é história, é história clássica mesmo. Você tem que gostar de ler sobre o que aconteceu, os Vikings, por exemplo, aquelas histórias do Netflix, por exemplo, os Vikings, Robin Hood, aquilo tudo passa num contexto histórico, aquilo tudo foi chancelado, foi registrado numa moeda, aquele período daquele rei, daquele império, Leônidas, Thor,
os vikings, aquilo tudo foi registrado através disso. Então, numismática é isso, é muito mais do que a gente imagina. Então, você tem que estar versado na história, cronologia, metrologia, simbologia, epigrafia, heráldica, iconografia, geografia, economia, noção de processo de metalurgia, evolução das artes, entre outras, até a evolução industrial. Porque quando você tem a revolução industrial, você tem muda o jeito de cunhar moedas, você tem as prensas automatizadas, então você começa a produzir em grande escala, né? Então você vê que a moeda acompanha a evolução da humanidade, ela registra isso, né? Então, pessoal, numismática, a definição é isso. E agora um pedacinho de um texto que eu copiei, né, que eu elaborei aqui, para falar um pouquinho mais sobre o numismata. O numismata, ele vai além do óbvio. Ele enxerga os detalhes. Então eu digo que o que difere um sábio de uma pessoa que não é sábia é apenas o detalhe de saber. Então é um detalhe. Então a sabedoria é um detalhe que às vezes a gente não faz questão de ter. Mas todo mundo tem que ter, tem que fazer questão de ter esse detalhe, o conhecimento. Então, o numismata ele vai além do óbvio, ele enxerga os detalhes, porque ele tem conhecimento. E quando você tem conhecimento, você enxerga os mínimos detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui, de um olhar de um numismata para um olhar de um, sem ser pejorativo, um juntador. Você coloca às vezes uma moeda mapa duplo de um cruzeiro num vídeo. Aí a pessoa só olha a chamada do vídeo. Aí ele vê, eu tenho essa moeda. Não, você não tem essa moeda. Você viu uma face da moeda, você viu o anverso da moeda. Mas ela tem um detalhe no reverso. Se eu não tiver o conhecimento daquele detalhe daquela peça, para mim é tudo igual. Então eu também tenho, só que não. Vou dar o exemplo do mapa duplo de um cruzeiro. É um detalhe sutil que transforma uma moeda de R$3 para R$10.000. Olha a diferença. O que o meu conhecimento faz? Se eu tiver o conhecimento, eu sei que aquela peça de R$3, se ela tiver aquele pequeno detalhe, ela passa a deixar de ser uma moeda comum e passa a ser uma moeda rara. Rara que eu digo assim, vamos eliminar esse termo. Apaga, volta, rebobina. Uma moeda escassa. A gente vai aprender que raro é raro mesmo, tá? Então, quando a gente está falando em numismática, levando as coisas bem a sério, a gente vai falar que raro é raro. Então, mapa duplo é uma moeda escassa, é uma moeda muito escassa, mas ela não é rara, porque tem várias pessoas que têm, se você quiser comprar, ela está à disposição. Então, ela é uma moeda escassa, uma moeda difícil, mas ela não é rara, para a gente poder chamar ela de rara. Então, o numismata, vamos voltar de novo, numismata, ele conhece e sabe identificar as moedas dos países. É o mínimo que o numismata pode fazer, é conseguir identificar as moedas do país. Ele vai usar que coisas para identificar? Ele vai usar os recursos que está na própria moeda. Ele vai tentar ler a legenda, ele vai tentar ver algum brasão, alguma coisa que na moeda que faça com que o conhecimento que está na cabeça dele, com tudo que ele já viu, ele consiga fazer uma referência e descobrir, né? Então, assim, a moeda americana, a moeda do Canadá, então, assim, a gente precisa disso, a gente precisa reconhecer pelo menos as moedas dos países. Então, a gente como numismática ou numismata que está estudando o básico, a gente tem que aprender a identificar cada moeda de cada país só olhando para ela, usando a referência da própria moeda. Porque ali tem muita informação e a gente tem que aprender a decifrar essa informação, tá ok? O numismata ele tem que entender dos métodos de cunhagem, ele tem que saber diferenciar os materiais, se a moeda é prata, cobre, ouro, bronze, níquel, cupro-níquel, alumínio. Ele tem que saber detalhar particularidades
de alguma emissão, ou seja, o numismata ele tem por obrigação saber as moedas raras, porque ele vive de mexer em moedas. Então eu não preciso decorar as moedas comuns, eu vou estudar as moedas raras, eu vou aprender, eu vou, em vez de decorar 1 milhão de moedas, eu vou decorar 10.000 moedas que são raras, as datas melhores, as melhores datas. Então eu tenho que ir na exceção, eu tenho que conhecer a exceção. Eu sou assim, eu hoje com 25 anos de experiência na numismática, se você pegar um balde de moeda, jogar em cima de uma mesa e espalhar ela, se eu passar a mão e olhar, eu já sei quanto vale. Eu conheço cada moeda difícil e escassa de cada país, porque eu me condicionei a isso, tá? Assim, sem falsa modéstia, eu sou profissional e eu tô passando para vocês um pouco das coisas que eu aprendi. Espero realmente que vocês aproveitem esse conhecimento que eu estou transmitindo, um conhecimento que na maioria das vezes as pessoas cobrariam para lhe passar, e a gente está passando para vocês de graça, sem custo. O único custo é vocês sentarem na frente do seu computador e ligarem o computador e acompanhar os vídeos. Então aproveite, porque isso que eu estou passando para vocês é conhecimento. E 99% das pessoas que você já lhe deu até hoje, que você já comprou, que você já fez negócio, não tem o menor interesse que você aprenda nada. Porque quanto menos você souber, é melhor. Tá? Então aproveite toda a fonte de informação. Quando for comprar um catálogo, não pegue um catálogo que traga só preços. O preço é necessário, o preço é referência, mas busque o catálogo que te dá mais informação. Nunca deixe de comprar uma lupa para comprar uma moeda. Nunca deixe de comprar o seu equipamento para você aferir sua moeda, para você ver se aquela moeda é autêntica. Não acredite no que os outros falam. Seja senhor das suas coisas. Você tem sua peça, você tem sua balança, você tem seu paquímetro, você tem sua lupa, você tem sua luva, e você consegue, saber se aquela peça é falsa, se não é, se ela tá boa, se ela tá ruim, se ela tá flor de cunho, se ela foi limpa. Então você tem que aprender a fazer isso. Você não pode simplesmente confiar no que te falam. Nunca olhe uma moeda sem lupa, principalmente flor de cunho. Ninguém compra a moeda flor de cunho olhando a moeda sem uma lupa. Eu tenho 25 anos de experiência. Já participei de mais de 650 eventos, entre feiras, exposições, palestras, encontros numismáticos feitos por associações, esses que a gente viaja de estado, tem contato com outras pessoas, mais os eventos semanais das associações aqui de Brasília, de outros estados quando eu viajava, e nunca vi, em nenhuma vez, o mais experiente de todos os numismatas da minha vida. Você pode reparar, vou até citar o nome, Irley, por exemplo. Eu nunca ouvi Irley olhar uma moeda sem lupa. Cláudio Amato, que é outra referência, não olha uma moeda sem lupa. Salmito, outra referência. Você pode ver, repara, se você tiver a oportunidade de conhecer essas pessoas, são pessoas importantes, são pessoas icônicas no mundo da numismática. Repara quando você for no evento que tiver essas pessoas são importantes. São importantes você respeitá-las, tá? Sei que muita gente não gosta de um ou de outro, mas a gente tem que respeitar o Bentes, que faz um catálogo excelente. A gente tem que respeitar o Irley, que é um dos comerciantes mais antigos, mais renomados do país, representa o Brasil lá fora. Cláudio Amato, que é um ícone da parte de cédulas, faz catálogo junto com o Irley, o de cédula e de moedas. Então, assim, respeitem essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão entrando no mercado agora, que produziam um catálogozinho mequetrefe e acha que é mais do que todo mundo, não conhece um A de uma moeda, mas já compilou informações, fez catálogo tudo. Carmelindo também, outra pessoa antiga no mercado, inclusive teve os catálogos dele pirateado, né, copiados e divulgados em grupos de numismata. Ou seja, eu quero que você saia daqui respeitando as pessoas. Eu quero que você, por mais que você não goste da pessoa como pessoa, você respeite ela como profissional.
Porque se hoje a numismática no Brasil está do jeito que é, a gente tem que valorizar as pessoas que contribuíram para isso. Tá? Não foi você que começou agora, não. Isso aqui já vem de 30 anos atrás, entendeu? Então, assim, respeite os numismatas de verdade. Então, vá nos eventos, observe os mais antigos, como eles se comportam, como eles olham uma moeda, como eles param para negociar. Isso é aprendizado, pessoal. Tá? Não é só ficar em rede social, juntando um grupinho de amigos e achando que um fala do outro, fala bem, mas não é isso. Numismática tem que conhecer, você tem que saber de verdade. Mais uma vez, me desvirtuei aqui do nosso tema central, mas peço desculpa, vamos voltar de novo. Mas é porque, como eu falei, é um assunto que ele me domina, ele me faz pirar, vamos dizer assim. Então é tanta coisa que a gente vê, tanta coisa que a gente tem para falar que acaba, a gente vai misturando as coisas, né? Então é isso. Então o numismata tem na memória as datas de moedas escassas e raras e sabe classificar as moedas conforme estado e raridade. Eu vou pedir licença para vocês, porque como eu estou vendo alguns erros aqui, eu vou corrigir já para não ficar errado os slides. Estado de raridade. Porque depois eu vou divulgar esses slides para você. Eu quero para vocês, através do grupo de WhatsApp, então eu quero que vá certinho para vocês. Eu vou depois fazer uma leitura direitinho e vou publicar lá. Quem quiser vai poder pegar os slides, tudo. Só peço assim, não tem problema se divulgar, de copiar, porque eu estou fazendo isso para divulgar mesmo, tá? Então, sabe classificar as moedas conforme estado de raridade e conservação. E ponto final. Ponto. Então vamos passar para outro tópico. Vamos ver onde a gente está. Então, como eu já me estendi demais, eu vou parar por aqui, senão o outro assunto também é um pouquinho mais extenso, porque a gente vai falar de onde surgiu a moeda, e depois a gente vai falar sobre o surgimento da numismática, a gente vai falar da numismática brasileira, e a gente vai entrar no assunto da numismática em si, que seria as partes de uma moeda, que a gente vai entender tudo que uma moeda é, o que ela pode nos contar de história. A gente vai saber nas próximas aulas identificar anverso, reverso, essas coisas todas. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? E a gente pede que vocês aqui deixem nos comentários, você deixe a sua descrição de conceito. Se você entrou no grupo agora das aulas, deixa aqui o que você acha que é numismática. Eu gostaria de saber o que você acha que é numismática, tá? Porque os conceitos a gente consegue pegar na internet tudo, mas eu preciso saber o que você acha, tá? Eu quero isso, eu quero mudar isso, eu quero mudar o seu pensamento, eu quero colocar a coisinha certa lá dentro, para que você amanhã seja um numismata, um colecionador melhor. Eu quero contribuir para isso. Tá? Eu não quero contribuir com peças para sua coleção, vender coisas da minha loja. Não, eu quero que, se você, quando for comprar uma moeda, falar assim: nossa, eu estou comprando essa moeda sabendo o que eu estou fazendo, porque eu fiz o curso com aquele cara lá da Colecione, com o Júnior, e ele me passou algumas coisas que realmente eu estou usando essas coisas aqui agora. Serviu para mim. Eu assisti os vídeos e realmente faz sentido o que ele fala, né? Ajuda a gente a tomar decisões, a fazer coisas diferentes do que a gente não estava acostumado, né? A gente começa a ser autocrítico, a gente começa a entender e a gente vai começar a ser chamado de chato, porque a gente vai começar a saber o que a gente faz, tá ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Deixe seus comentários aqui. Vou fazer vídeos toda sexta-feira, respondendo as pessoas que deixaram os comentários aqui. Gostaria também de avaliação das aulas, tanto críticas positivas como críticas negativas. As positivas eu considero que são críticas boas, mas não fazem a gente crescer muito. As críticas
negativas, mas desde que construtivas, elas fazem com que a gente se torne pessoas melhores. Então, eu sou muito a favor de que vocês coloquem aqui nos comentários as críticas. E a gente precisa disso, a gente precisa de uma interação. Aqui é uma troca. Eu estou trocando conhecimento por conhecimento, né? Então vocês têm muito a me ensinar e eu tenho muito a ensinar a vocês. Então, pessoal, até a próxima aula.